Fala, torcedor tricolor. E até quando a gente vai ficar aceitando calado essa relação de desprezo que a SAF está tendo com a gente, com um torcedor que verdadeiramente carrega esse clube nas costas? Hoje eu não quero falar só de Rogério Ceni. Eu quero falar de algo maior. Eu quero falar sobre o respeito que o torcedor merece. Porque a permanência de Rogério Ceni deixou de ser apenas uma discussão de futebol. Ela já virou um símbolo de uma coisa muito mais grave. A sensação de que o torcedor simplesmente perdeu totalmente a importância e o ouvido dentro do clube precisa acabar. Rogério Ceni precisa sair do Bahia. É uma decisão que para mim já deveria ter sido tomada há muito tempo. O que estamos vendo hoje é um treinador que não consegue fazer o time evoluir, que repete as mesmas desculpas, e parece completamente acomodado, porque tem certeza da sua permanência. É uma garantia que ele tem. Talvez seja exatamente isso que está revoltando o torcedor. A sensação que ele pode continuar fazendo a gente passar vergonha, porque nada vai acontecer com ele. Antes era aquele calendário com muitos jogos, né? Muita sequência que desgastava o time. Agora existe um tempo demais entre as partidas. São desculpas e problemas que continuam acontecendo. E chega um momento em que nem parece existir mais uma preocupação em elaborar uma desculpa contundente, porque existe uma convicção dessa permanência. Existe uma sensação de segurança. Existe alguém garantindo para ele a continuidade no cargo. E aí chegamos em Santoro, Cadu Santoro, um diretor que, na minha visão, está brincando de fazer futebol, desrespeitando o sofrimento do torcedor. Porque quem está do outro lado é o torcedor. É a história do Bahia. É quem honra a camisa. É quem tem identidade com o clube. É uma torcida que lutou politicamente para mudar o estatuto desse clube. Uma torcida que praticou uma luta enorme para democratizar o clube. Uma torcida que construiu o caminho que permitiu que a gente chegasse até aqui. E hoje, essa mesma torcida está sendo tratada como se fosse um detalhe, como se fosse um bando de pessoas desprezíveis, como se não tivesse importância. Nós não somos desprezíveis. Nós somos o Bahia. E existe uma coisa que não pode ser esquecida. Quem escolheu o Grupo City pela decisão do torcedor que participou desse processo, o torcedor que acreditou, que comprou essa ideia e que abraçou a SAF. E o mínimo que espera agora da SAF é o respeito. Nós não estamos pedindo para mandar no futebol. Nós não estamos pedindo para escolher escalação de time. Nós estamos pedindo para sermos ouvidos. Estamos pedindo transparência. Estamos pedindo que a direção perceba quando a relação entre o treinador, jogadores e torcida está desgastada, é um ponto insustentável para quem é torcedor. Porque quando o torcedor começa a perceber que os jogadores não demonstram mais vontade de serem comandados pelo treinador, alguma coisa precisa ser investigada. Quando o próprio treinador demonstra sinais de que parece não querer mais estar ali, alguma coisa precisa ser feita, pô. Quando o time não responde nos momentos decisivos, alguma coisa precisa mudar. E o Bahia continua parado. Esperando o quê? Esperando o torcedor como eu desistir de ser Bahia, porra? Esperando a torcida se acostumar com as derrotas? Esperando uma classificação para Libertadores para pagar tudo isso? Para chegar no ano que vem e fazer a gente passar vergonha de novo? Seria maravilhoso para o torcedor saber que iria jogar no Libertadores, mas com um treinador novo, com um projeto novo. Essa classificação, caso venha na mão de Rogério Ceni, não pode servir de desculpa para pagar tudo que está acontecendo. Criar novas expectativas. Vamos dizer, agora será diferente, agora ele vai conseguir, agora o time vai evoluir. E no ano seguinte estaremos novamente passando vergonha. Foi assim tantas vezes já.
Domingo contra o Vasco tivemos mais um exemplo, pô. Era um jogo para colocar o Bahia no topo da tabela. Era uma oportunidade enorme. Um jogo teoricamente fácil, onde a gente era favorito. E mais uma vez, quando o adversário neutraliza o sistema de jogo de Rogério Ceni, o Bahia encontra enorme dificuldade. Não consegue demonstrar evolução, não consegue apresentar alternativas, não consegue montar um time competitivo quando o plano dele não funciona. E depois vem a desculpa. Mas talvez não seja mais necessário, né? Talvez vai ter que mudar o campo agora para Rogério Ceni, entendeu? Rogério Ceni está protegido e é justamente por isso que nós precisamos reagir. Mas atenção, essa reação precisa ser organizada, precisa ser democrática e precisa ser pacífica. Precisa ter voz. Precisamos criar uma organização, criar torcedores capazes de reivindicar com respeito, certo? Uma organização que não seja contra o Bahia, mas pelo contrário, uma organização a favor do Bahia, a favor da história do Bahia, que tenha lutado pela democratização do clube, que seja a favor do torcedor e a favor de um futebol competitivo. Precisamos fazer a SAF entender que o Bahia não é apenas uma empresa. O Bahia tem uma história, tem uma identidade, tem povo que é Bahia, tem uma torcida que lutou por esse clube. E nós não podemos simplesmente assistir tudo isso sentado, sendo colocado de lado, sabe, velho? Porque a situação está chegando a um ponto preocupante. Está chegando ao absurdo de existir torcedor torcendo contra o próprio Bahia. Tem gente falando em abandonar o clube, em deixar de torcer. Tem gente perdendo completamente a identificação com o clube. Isso é gravíssimo. Nunca deveríamos chegar a esse ponto. O torcedor não deveria estar sendo empurrado para longe do próprio clube. Por isso que eu digo, torcedor do Bahia, não fique calado. Não aceite. Nossa importância não pode ser diminuída. Não aceite que a nossa história seja esquecida. Não aceite que a nossa voz seja ignorada. Nós não vamos abandonar o Bahia. Vamos voltar à nossa luta de sempre. A luta por um Bahia melhor, por um Bahia que respeite a torcida do Bahia, por um Bahia que respeite a sua história, por um Bahia que a torcida tenha voz ativa, por uma torcida que seja ouvida. Porque o Bahia é grande demais para que o torcedor seja tratado como se não significasse nada. E fica aqui o meu recado. Rogério Ceni, para mim, já passou da hora de sair. Cadu Santoro precisa entender que o Bahia não é brinquedo. E a SAF precisa entender que o torcedor não é descartável. Nós estivemos aqui antes. Nós lutamos pelo Bahia. Nós ajudamos a transformar o Bahia. Nós participamos das decisões que trouxeram o Grupo City para cá. E nós continuaremos aqui. Mas agora precisamos lutar junto, precisamos nos organizar, precisamos recuperar a nossa voz. Porque o Bahia pode até ter uma SAF, pode ter investidores, pode ter executivo, pode ter grandes estruturas, mas existe uma coisa que ninguém pode comprar: a alma do Bahia. E essa alma tem nome, chama-se torcedor. E quando o torcedor se une, o Bahia escuta: fora Ceni, vocês, SAF, respeitem o torcedor do Bahia, respeitem a história do Bahia. O Bahia é o torcedor e é do torcedor. Beleza? Me segue, me curte para mais vídeos como esse.